Por quase 1000 anos, havia uma só igreja, uma só fé, um só altar. Então surge a pergunta que atravessa séculos. Como uma fé fundada no amor acabou dividida por excomunhões, disputas de poder e desentendimentos teológicos? Hoje você vai entender o que realmente levou ao grande cisma de 1054, não como um ataque, mas como um mergulho honesto numa das maiores dores da história cristã. Quando falamos do grande cisma do Oriente, muita gente imagina um rompimento repentino, quase como se em 1054 alguém tivesse simplesmente apertado um botão e dividido a igreja em duas. Mas a verdade é bem diferente. O que aconteceu naquele ano foi apenas o ápice visível de um processo lento, profundo e acumulativo, uma separação que vinha sendo construída ao longo de séculos, por camada. Diferenças culturais, diferenças políticas, diferenças linguísticas e, claro, diferenças na forma de compreender a autoridade dentro da igreja. Antes de existirem católicos e ortodoxos, como conhecemos hoje, existia apenas a Igreja Una, espalhada por um império gigantesco. Um império que, assim como a Igreja, também acabaria dividido. Nos primeiros séculos do cristianismo, Roma e Constantinopla eram centros igualmente importantes da fé. Mas, com o passar do tempo, o mundo cristão começou a viver em dois ritmos diferentes. No Ocidente, o latim. No Oriente, o grego. No Ocidente, um império em crise, ameaçado por invasões e instabilidade. No Oriente, um império mais estruturado, mais rico, mais centralizado. Enquanto Roma via o bispo local assumindo cada vez mais responsabilidades, inclusive políticas, em Constantinopla, a igreja caminhava lado a lado com o imperador. E aqui surge uma diferença crucial. Do ponto de vista católico, o bispo de Roma sempre ocupou um lugar singular. Não apenas como um bispo entre outros, mas como sucessor de Pedro, a quem Cristo confiou-me uma missão especial de unidade e pastoreio. Essa compreensão foi se consolidando ao longo dos séculos, especialmente à medida que Roma se tornava um ponto de estabilidade num mundo em colapso. No Oriente, porém, a visão era diferente. Os patriarcas orientais reconheciam a importância histórica de Roma, mas defendiam um modelo mais conciliar, onde a autoridade era compartilhada entre os bispos, sem uma jurisdição universal concentrada em uma única sede. Esse desacordo não era apenas teórico. Ele afetava decisões práticas, nomeações, liturgia e até alianças políticas. E, como quase sempre na história, quando fé e poder se misturam, os conflitos se intensificam. Quando o Império Romano foi definitivamente dividido entre Oriente e Ocidente, a unidade política que sustentava a unidade religiosa começou a ruir. No Ocidente, a queda de Roma deixou um vazio de poder, e nesse vazio, a Igreja acabou assumindo um papel de liderança social e política. No Oriente, o imperador continuava sendo uma figura forte e a Igreja se organizava em diálogo e muitas vezes em submissão ao Estado. Esse contraste ficou ainda mais evidente quando o Papa coroou um novo imperador no Ocidente sem qualquer participação de Constantinopla. Para os bizantinos, aquilo soou como uma provocação. Para Roma, era uma necessidade de sobrevivência. Dois mundos, duas leituras da realidade. Uma mesma fé, cada vez mais tensionada. Com o tempo, diferenças litúrgicas começaram a ganhar peso simbólico. O tipo de pão usado na Eucaristia, a língua da celebração, o calendário, a forma de jejuar, o uso de imagens. Nenhuma dessas questões, isoladamente, era suficiente para causar uma ruptura, mas juntas alimentavam a sensação de que o outro lado estava se afastando da tradição correta. E no meio disso tudo, surgiu uma das polêmicas teológicas mais delicadas da história cristã, a questão do filioque, uma pequena expressão acrescentada ao credo no Ocidente, mas que no Oriente foi vista como uma alteração inaceitável de uma profissão de fé comum. O que para Roma era um esclarecimento teológico, para Constantinopla era um abuso de autoridade. Quando finalmente chegamos a 1054, o clima já era de extrema desconfiança. Tentativas de diálogo falharam, cartas foram mal recebidas, orgulho, tensão política e falta de sensibilidade mútua fizeram o resto. O que aconteceu naquele ano foi grave, sim, mas é importante dizer com honestidade histórica, ninguém naquele momento imaginava que estava acontecendo uma definitiva. As excomunhões foram pessoais,
marcadas por circunstâncias específicas, e durante muito tempo as relações continuaram de forma ambígua. A separação real, profunda e emocional viria depois, com violências, massacres e, sobretudo, com o saque de Constantinopla durante a Quarta Cruzada. Ali, a ferida se tornou quase irreversível. Mesmo após o cisma, algo impressionante permanece. Católicos e ortodoxos compartilham os mesmos sacramentos, a sucessão apostólica, uma fé profundamente enraizada nos primeiros séculos do cristianismo. As diferenças existem, são reais e não devem ser ignoradas, mas também não devem ser tratadas como se uma anulasse a fé da outra. Do ponto de vista católico, cremos que a plenitude da unidade desejada por Cristo subsiste na Igreja Católica. Mas isso não nos autoriza ao desprezo, e sim ao desejo sincero de reconciliação, diálogo e caridade. O grande cisma de 1054 não foi apenas um evento histórico, foi, e ainda é, uma ferida no corpo do cristianismo, uma ferida causada não por falta de fé, mas por excesso de conflitos humanos, poder, política, orgulho e incompreensão. Entender essa história não é escolher lados com ódio, mas reconhecer erros, limites e contextos, porque no fim das contas, Cristo rezou para que todos fossem um. E agora eu quero saber de você. Esse tema mudou a forma como você enxerga a divisão entre católicos e ortodoxos? Deixe seu comentário, ele é muito importante. Se esse vídeo te ajudou, curta, se inscreva no canal e continue caminhando conosco pelo estudo da fé e da história da Igreja. Que Deus te abençoe. Obrigado pela sua companhia e a gente se vê no próximo vídeo.